Queridos, agora nós daremos continuidade a esse debate com uma grande contribuição, mas em um curto espaço de tempo, apenas 6 minutinhos, de um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes sobre a grande comissão, e nós vamos dividir ele em 3 etapas, portanto a gente vai dar algumas pausas para a gente estar pontuando algumas questões, tá certo? Irmãos amados, eu gostaria de, à luz desse texto, conversar um pouco com vocês sobre a grande comissão. É da mais importante análise perceber que esta é uma ordem imperativa, não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. Não deve ser a grande omissão, deve ser a grande comissão. É uma ordenança, é um imperativo. A igreja não tem o direito de postergar ou de se omitir nesse mandamento fundamental deixado por Jesus Cristo. A igreja é um método de Deus. Ele não tem outro método para alcançar o mundo. Se o ímpio não for avisado, ele morrerá na sua impiedade. E Deus cobrará das nossas mãos o seu sangue. Cabe à igreja levar essa mensagem. Cabe à igreja fazer discípulos de todas as nações. A grande comissão envolve a igreja toda. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, por todo o mundo, a toda criatura. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós não teremos condições de cumprir essa agenda estabelecida pelo Senhor Jesus. Notamos que aos 55 segundos do vídeo, o pastor ele formula uma frase dizendo que a igreja é um método de Deus. Presbítero Tiago, o que é que nós podemos aprender com essa citação do pastor sobre esse método e como podemos abordar nos nossos evangelismos em nossas cidades? Aldo, a gente tem defendido, por onde a gente anda, que a melhor forma de alcançarmos nossas cidades com o Evangelho é a gente se tornar uma igreja mais acolhedora, mais integradora, mais discipuladora. Jesus falou que se nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Ou seja, quando o mundo começa a perceber uma expressão de cuidado, de amor, de acolhimento da parte da igreja, esse mundo vai entender com mais facilidade a proposta do Evangelho, ter com mais facilidade que nós somos discípulos de Jesus. Esse mundo vai ser atraído para a igreja. E muitas vezes a gente pensa em evangelização, e a gente pensa em grandes cruzadas, grandes preletores, material apropriado de evangelização, e a gente acaba esquecendo que a maior preocupação para alcançar os perdidos é a capacidade da igreja de acolher, consolidar, integrar e discipular as pessoas que já estão na igreja e as pessoas que vão se integrar e vão se aproximar da igreja. E é interessante essa expressão, a igreja é um método de Deus. E neste método, a igreja precisa ser um ambiente de formar discípulos de Jesus. Nós não podemos nos conformar em termos uma grande multidão em nossos bancos, que apenas são frequentadores, apenas são consumidores, apenas são pessoas que se relacionam com a igreja com uma relação de consumir serviços e bens espirituais. Nós precisamos ter uma preocupação de implementar ambientes discipuladores, ambientes de transformação de vidas, para conduzir cada vez mais esses frequentadores, esses membros, a um processo de discipulado, a um processo de ensinar a obedecer a tudo o que Jesus nos ordenou. Eu tenho lido em meu devocional um livro que eu pretendo, nesses momentos de bate-papo, trazer alguns destaques, que são leituras recentes que eu tenho feito, e tem uma frase aqui que me chamou a atenção na página 81. Esse livro é o livro Um Tipo Certo, do Edmund Chan. Ele não está, inclusive, na bibliografia do livro Formação do Discipulador, porque, como eu disse, eu estou lendo ele agora, já tinha encerrado o arquivo do livro, e de forma que ele não contribuiu para a formação deste livro, mas ele trabalha a visão do discipulado com uma riqueza e uma clareza muito grande. E aqui na página 81, ele fala aqui uma frase que eu quero trazer para vocês, é uma ilustração. Uma fábrica de sapatos produz sapatos. Uma fábrica de vidro produz vidro. Uma fábrica de papel produz papel. O que então
uma igreja deve produzir discípulos. É muito forte. Então, né? a melhor forma de nós alcançarmos nossa cidade com a evangelização é a gente olhar para a nossa igreja e tentarmos fazer da nossa igreja melhorar nossos processos, melhorar nossos métodos, nossos programas, revitalizar o que puder ser revitalizado, direcionar o que puder ser direcionado, para que possamos criar ambientes discipuladores, em que haja pessoas formadas, sensibilizadas e capacitadas para consolidar, instruir, treinar e capacitar aquelas pessoas, para que elas se posicionem como discípulos de Jesus e que entendam o seu chamado, entendam o seu comissionamento de também fazer discípulos. Então, a igreja é o grande método de Deus para alcançar o mundo. E quando nós conseguimos cada vez mais termos uma igreja que forme discípulos, que sejam sensibilizados e despertados a fazer também discípulos, nós vamos ter resultados significativos nesse desafio da evangelização. Amém. Então o senhor considera uma afirmação muito feliz do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Isso. A igreja é o grande método de Deus. Amém. A gente pretende alcançar as multidões. A gente precisa olhar primeiro para as multidões que já estão dentro da igreja, com o objetivo de discipulá-las, criarmos cada vez mais ambientes acolhedores, ambientes em que as pessoas que estejam ali apenas com uma relação de servir-se de bens espirituais sejam direcionadas, sejam envisionadas em um processo de transformação, um processo de envolvimento uns com os outros, um processo que ensine a palavra de Deus, um processo que tenha um acompanhamento e a mentoria de um discípulo mais maduro e que haja um direcionamento muito claro em função da missão do fazer discípulos. Portanto, eu convido você agora a ouvir a próxima etapa do vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. É triste constatar que ainda hoje 93% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Se não o fizeram, também não discipularam. O que não é a ideia de apenas alguém ganha a pessoa para Cristo e eu vou discipular. Não, você que ganha a pessoa a Cristo também discipula. Nós departamentalizamos o ministério. Esse aqui só evangeliza, esse aqui só discipula. Não existe essa ideia fundamental. Todos nós devemos levar pessoas a Cristo e todos nós estamos engajados também na obra do discipulado. Limitar o discipulado ao dom de mestre não é o que a Bíblia nos ensina. Todos aqueles que são salvos estão aptos também para fazerem discípulos, porque esta é a grande comissão. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que nós costumamos departamentalizar o ministério, ou seja, tem aquele grupo que só evangeliza, aquele grupo que só discipula. O que o senhor acha dessa fala dele? Foi uma fala feliz? O senhor comunga dessa mesma visão? Eu acho que sim, Aldo, porque nós temos a mentalidade muitas vezes muito departamentalizada em nossas igrejas e acabamos que descansamos acerca do nosso comissionamento, que o comissionamento de Jesus alcança todos os cristãos, e apenas alguns irmãos que fazem parte do grupo de evangelização que evangelizam. E a ideia não é só o departamento de evangelismo, o departamento de missões que faz evangelismo. A ideia é todos os departamentos da igreja ter o desafio da evangelização. E a ideia também não é só ter uma evangelização em si, é ter uma evangelização compromissada com o fazer discípulo, com a consolidação, com a integração à igreja e com o discipulado. Ainda que algumas atribuições possam ser compartilhadas. Por exemplo, quando nós estamos fazendo a evangelização de rua e porventura alguma pessoa que tenha sido abordada more em um outro bairro, em uma outra cidade, então caso a pessoa manifeste interesse ou tenha tomado a decisão de seguir a Jesus, a gente precisa dar a sequência nessa abordagem. A gente não pode considerar que não é responsabilidade nossa. E precisamos conectar ela com a igreja mais próxima, de repente fazer um contato via WhatsApp, saber se ela foi, ligar para alguém daquela igreja, pedir para ela entrar em contato com essa pessoa. Então ter esse cuidado com a integração, com o acolhimento. E precisamos implantar processos que estejam compromissados com essa missão do fazer discípulo.
Eu achei interessante também, no tempo em 2 minutos e 38 segundos, o pastor Hernando Dias Lopes fala: limitar o discipulado apenas aos que têm dom de mestre não é o que a Bíblia nos ensina. Todos os que são salvos estão aptos a fazerem discípulos. Essa é a grande comissão. Então, muitas vezes a gente pensa que o cuidado uns dos outros, o aconselhamento, a demonstração e o ensino uns dos outros deve estar voltado apenas a algumas posições ministeriais. Mas a grande comissão de Jesus, ela alcança todos aqueles que são salvos, todos aqueles que são templo do Espírito Santo, todos são chamados a colaborar e a contribuir com o processo do fazer discípulos. Então eu concordo sim com as afirmações do pastor Hernando Dias Lopes em destacar que a ideia de departamentalizarmos o ministério, que um departamento é responsável por evangelização, um departamento é responsável pelo discipulado, ela às vezes prejudica um pouco a compreensão da missão do fazer discípulo. Ela precisa alcançar todos os membros. Ser discípulo de Jesus é seguir os seus passos. E seguir os passos de Jesus é se conscientizar e se portar como um discipulador, como alguém que ama as vidas, como alguém que está disposto e sensível a se derramar, a investir a sua própria vida em ajudar outras pessoas a seguir Jesus, a crescerem espiritualmente. Amém. Portanto, eu convido você agora a ver a terceira e última parte desse vídeo do pastor Hernando Dias Lopes. Então, dito isto, à guisa de introdução, queria que você pousasse os olhos comigo no texto para tirarmos daqui algumas lições. Aquele que está nos comissionando a fazer discípulos tem autoridade para dar a comissão e tem poder para dar aos comissionados. Ele não nos manda para o campo fazer discípulos desprovidos de ferramentas, desprovidos de poder, desprovidos dos recursos necessários para que esta obra se realize com eficácia. Mas entender isso significa mais. É você saber que qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Pois o universo todo escuta a sua voz. O sol escuta e para, as estrelas escutam e aparecem. O mar escuta e obedece, os ventos escutam e se aquietam. As aves escutam e se tornam garçons voadores. Um verme escuta e atende ao seu comando. Uma mula escuta e profetiza. Os demônios escutam e batem em retirada. Os anjos escutam e obedecem ao seu comando. E nós resistiríamos à autoridade e à ordenança do Supremo Senhor do Universo? É da mais alta importância tirar do nosso coração toda resistência, irmãos, a esta ordem expressa do Senhor Jesus Cristo. Imagine vocês que nós estamos num agrupamento aqui, um pouco mais de 100, 200 pessoas, nesta manhã. Se a ordem é dada a mim, aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, aos professores, aos alunos, aos homens, às mulheres, aos velhos, aos adultos, aos jovens, aos adolescentes, até às crianças, nós poderíamos ter um vigor expressivo, nós poderíamos ter um crescimento exponencial, nós poderíamos influenciar de forma marcante a nossa cidade. Mas enquanto entendermos que o nosso papel como crente é apenas vir no domingo à igreja, ou num culto de quarta-feira à igreja, ou apenas marcar presença física na igreja, e durante a semana nós estamos completamente desligados da nossa missão precípua, a igreja, irmãos, não poderá crescer como é o propósito de Deus crescer. Porque esta grande comissão é dada a todos nós. A todos nós. O pastor Hernando Dias Lopes, ele afirma que enquanto não entendermos qual é a nossa missão precípua, a igreja não irá crescer dentro do propósito que Deus tem para ela. É uma afirmação fantástica, né, de um pastor gabaritado, um pastor experiente, que diversas obras já escreveu e já leu, e tem uma experiência muito vasta nesse campo, nessa seara, e isso só vem para nos esclarecer que, de fato, se a gente não trilharmos o caminho traçado por Jesus, a gente não irá alcançar o objetivo final que Deus traçou para a sua igreja. É dessa forma, né, presbítero? O senhor, como da mesma fala, do mesmo sentimento? Com certeza, Aldo. A gente vê essa missão precípua da igreja muito bem desenhada na grande comissão reproduzida pelo Mateus 28. A missão do fazer discípulo, ela precisa estar no coração da igreja. Esse tem sido o lema do nosso departamento, que o fazer discípulo possa invadir os 4 cantos da igreja
E esse processo de formação ele foi idealizado para que possamos reproduzir o DNA da cultura e da missão do fazer discípulo aos alunos que estão passando por esse processo de formação. Chamou minha atenção, e eu concordo, e é a nossa expectativa. O pastor Hernandes Dias Lopes falou o seguinte: se assumirmos este comissionamento, nós poderemos ter um vigor expressivo, um crescimento exponencial e influenciarmos de forma marcante a nossa cidade. É algo que foi apresentado na aula através daquela projeção que nós fizemos do poder da multiplicação. E nós acreditamos nisso, na perspectiva de alcançarmos, de multiplicarmos discípulos, que alcance outros discípulos, e com isso ter o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus em toda a nossa cidade. Inclusive, Aldo, eu gostaria de destacar no início dessa terceira parte do vídeo uma fala que me chamou muita atenção do pastor Hernandes Dias Lopes e que serve até para a gente caminhar para a conclusão desse nosso bate-papo nesse momento. Ele falou lá o seguinte: aquele que nos comissiona a fazer discípulo tem toda a autoridade para fazer a comissão e tem o poder para dar aos comissionados. Ele não nos manda para o campo fazer discípulo desprovido de ferramentas e de poder para que esta obra se realize com eficácia. Eu achei muito interessante essa convicção. E é exatamente isso que nós encontramos na grande comissão. Jesus começa asseverando e destacando a posição de autoridade que ele tinha, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E aí vem o portanto. Portanto, meus amados irmãos, nós fomos comissionados por Jesus, que tem todo o poder, toda a autoridade, e já nos preparou todas as ferramentas que precisamos para ter êxito nessa missão do fazer discípulo. As Escrituras, elas são inspiradas por Deus. As Escrituras, elas são aptas para instruir o homem a andar de forma a agradar a Deus, a instruir perfeitamente o homem toda boa obra para o seu crescimento espiritual. O Espírito Santo estar conosco como nosso consolador, como nosso ajudador, como aquele que nos guia à verdade, como aquele que, juntamente com a igreja, testemunha acerca de Cristo. A igreja do Senhor é uma agência de formar discípulos. Então, nosso papel é auxiliar, é colaborar com o processo de evangelização, consolidação e integração dessas pessoas à igreja. Todas as ferramentas estão postas à nossa disposição. Aquele que nos comissiona tem poder para dar essa comissão e tem a autoridade para garantir que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisamos recuperar essa confiança. Como o pastor Hernandes Dias Lopes, precisamos tirar do nosso coração toda e qualquer resistência com o trabalho da evangelização, do fazer discípulo. Precisamos abranger nossa compreensão do fazer discípulo. Não é apenas um trabalho voltado a novos convertidos e a descrentes, não. O fazer discípulo, nós vamos ver nesse processo de formação como ele alcança toda a igreja, como ele precisa alcançar toda a congregação, toda a estrutura da escola bíblica dominical. Precisamos transformar nossas salas em ambientes discipuladores. São vertentes que devemos trabalhar ao decorrer desta curso de formação. Eu quero fazer, inclusive, destaque no índice do livro. Nós temos aqui a perspectiva de, na seção de número 2, o desafio de ser um discípulo. Vamos trabalhar o que se espera do discípulo, o caminho do discipulado de Jesus, os passos de um discípulo e as ferramentas na vida de um discípulo. O Senhor Jesus já nos disponibilizou todas as ferramentas que precisamos para ter um bom êxito no trabalho do fazer discípulo. E com destaque especial também o encontro de número 11, a convicção na suficiência das Escrituras, como as Escrituras foram inspiradas por Deus para o trabalho não só da pregação pública, mas do trabalho do ministério pessoal da palavra. São temas que iremos trabalhar e aprofundar no decorrer desta formação. Portanto, amados, nós acabamos o primeiro encontro. Eu espero que você tenha aprendido e tenha sido muito importante para você esse bate-papo, essa interação, como um método de fixação de todo o conteúdo que você viu ao longo desse processo. Espero também que você tenha lido o livro nesse primeiro encontro para uma melhor compreensão
E também gostaria de informar para você que a partir do 7º dia após sua inscrição, está disponibilizado para você na plataforma o segundo encontro. Eu convido você a estar sempre de posse da obra, lendo a obra, para que você se familiarize com todo o conteúdo dessa sistematização desse processo. Portanto, leia, se você não leu o segundo capítulo, o segundo encontro, para que você, após a sua leitura, vendo toda a aula, você consiga assimilar melhor os conteúdos postados aqui. Tá bom? Nos veremos no segundo bate-papo do segundo encontro. Um abraço a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.